Boa noite. Colega Schumacher Ribeiro, colega Priscila dos Santos, são os únicos presentes de momento e vamos ter que começar já a nossa aula. É para dizer que a nossa aula continua no horário antigo. Continua no horário antigo e vou tentar dar uns minutinhos para ver se os colegas entram, mas não podemos ficar à espera dos colegas, temos que procurar ensinar os colegas a pontualidade. Hoje iremos abordar sobre as organizações vistas como máquina. Nós na aula passada tivemos a abordar, deixa-me só testar o som, não sei se conseguem me ouvir bem, se calhar estou a falar sozinho. É só para fazerem um sinal, se estão a me ouvir bem. Ok, tá bom. O colega Schumacher diz que está tudo bem. Ok, então acho que podemos continuar. Os colegas estão atrasados. Ok, hoje iremos abordar sobre organização vista como máquinas. A palavra máquina nos remete a uma ideia de uma pessoa simplesmente
agir como um instrumento. A máquina nos remete a essa ideia. Um colaborador de uma organização agir simplesmente como uma máquina. Significa que ele não pode pensar, ele não pode usar o seu raciocínio, ele não pode desviar-se do roteiro que lhe foi entregue para o processo produtivo. E é muito comum falarmos sobre este conceito de organização vista como máquina em algumas organizações. Ou até conforme aqui o histórico diz, que é comum usarmos metáforas para explicar melhor um conceito. Ou esta metáfora simplifica o entendimento do conceito. Ou até podemos dizer que nosso presidente adora usar praticamente essas metáforas. Ou significa que a metáfora de organização vista como máquina, simplesmente nós temos que nos comportar como uma expressão inglesa chamada yes man. O yes man, conforme sabemos, é simplesmente falarmos sim, 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 onde nós acabamos não expondo os nossos pensamentos, as nossas ideias, etc. E é muito mais utilizada naquelas organizações que podemos relacioná-los como uma máquina. Aquelas organizações que não mudam, não estão muito para o ambiente externo, mas simplesmente eles estão formatados para um único processo. Conforme aqui diz, tem a ver com partes intercambiáveis e interdependentes ajustados de forma precisa com a finalidade específica de produzir determinados resultados. Isso significa que uma máquina ou máquinas são previsíveis, confiáveis e eficientes. O que é que eu quero dizer com isto? Em termos práticos, nós vamos falar um pouquinho aí sobre alguns grandes autores de administração pública, como Frederick Taylor, Henry Fayol, Adam Smith e o Henry Ford. Eles procuraram nos dar uma nova visão sobre o mesmo. Aqui diz que, em termos práticos, o Frederick Taylor e Henry Fayol diz que essa teoria nada mais é que administrar como uma máquina. O que é administrar como uma máquina? É que para você administrar como uma máquina, você define tudo sozinho. Simplesmente o colaborador, ele só participa com a sua força de trabalho, mas não participa com a mente. Só participa com a sua força de trabalho. E isso acaba sendo um pouco. E o Adam Smith, mais tarde, ele introduziu a ideia da divisão de trabalho. Aí já começou a mudar. O Frederick Taylor e Henry Fayol, eles praticamente defendem a teoria que a organização tem que definir tudo. O homem simplesmente tem que dar sua força de trabalho e produzir do jeito que é orientado. Mas o Adam Smith ele já vem com uma nova ideia, que é de divisão de trabalho. O Henry Ford colocou em prática a mesma ideia do Adam Smith de forma mais perfeita, conforme o histórico diz, quando ele produziu o seu primeiro carro, que é o chamado Ford T preto, ele, em vez de fazer sozinho, ele teve que criar divisão de tarefas. Todo mundo sabe que para produzirmos um automóvel, nós não precisamos praticamente fazer tudo. Os colegas que entraram agora estão com um pequeno ruído. Há um pequeno ruído. Ok. Conforme ia dizendo,
Para o Max Weber, diz que profetizou organizações mecanicistas, ao qual chamou de burocrática. O que ele queria dizer? Que essas organizações que agem como máquina são tidas como organizações burocráticas. A burocracia vem daquela coisa que, onde você não decide nada, tudo depende do seu superior hierárquico. Quer dizer que a colega Priscila não consegue ativar o áudio? Ok, conforme ia dizendo, deixa eu ver se eu faço alguma coisa. O áudio está deliberado. É só tentar ver aí, colega Priscila. E conforme ia dizendo, as organizações, quando são tidas como organizações burocráticas, praticamente o processo produtivo fica muito complicado. Ou para dizer que um colaborador de uma empresa, ele tem aquela oportunidade de desenvolver o seu intelecto, analisar e também dar ideias. Quando ele é privado simplesmente de pensar e tem que trabalhar feito simplesmente como máquina, aí podemos não alcançando o objetivo principal da organização. Aqui ainda diz que engenheiros projetam máquinas de forma a criar peças que se encaixam de forma interdependentes. Os princípios propostos por Harry File, que tem a ver com planeamento, organização, direção, coordenação e controle. Esses princípios básicos citados por File não são muito estranhos, nós já temos falado sobre eles, tem a ver com as funções básicas de gestão. Essas funções básicas de gestão são os que fazem com que nós conseguimos alcançar o propósito ou atingir o objetivo. Conforme diz que nada mais são do que uma forma de administrar com base no princípio da máquina, ou produção, finança, marketing devem se encaixar de forma harmoniosa a tal ponto que como uma máquina. Administradores querem que as organizações sejam sistemas racionais, esperando de maneira eficiente. Este é um para nós. Quando falamos de administrador, estamos a falar automaticamente de gestores. Quer dizer, os gestores, o administrador, eles querem que as organizações sejam sistemas racionais. E o tem a ver com a aula que nós tivemos na quinta-feira. Sistema racional tem a ver com aquela aula de sistema aberto, onde você usa o seu intelecto de forma a atingir o objetivo da organização de uma maneira mais eficiente. O Frederick Taylor, em seus 5 princípios, ele diz: gerente pensa e trabalhador executa. Isto ainda volta a me remeter na ideia da organização como uma máquina. Quer dizer, a única pessoa que pensa é o gestor. Ele pensa por ti e você só simplesmente executa. Mas nós vimos que hoje em dia, com a dinâmica do trabalho, com a dinâmica da própria rotina, já não é possível a única pessoa que pense numa organização seja o gerente. Que o trabalhador ou o colaborador simplesmente seja o executor, ele só executa. Aí estaríamos a pecar. Podemos não acabar alcançando os objetivos da organização. Porque há uma coisa pequena que alguém tinha que pensar, já que o gestor não está apenas o trabalhador, ele fica parado. Está parado porque não está a produzir, porque não. Cheguei até esse ponto, então já não tenho como avançar, porque eu não posso fazer por mim mesmo. Tudo depende do gerente. Métodos científicos determinam a forma de trabalhar. Seleção científica do trabalhador. Nós, antes de admitirmos qualquer funcionário, trabalhador, nós temos que fazer alguns testes psicotécnicos. Acho que os colegas já ouviram falar. Esses testes psicotécnicos é mesmo para a pessoa pensar.
Num teste psicotécnico, não precisamos perguntar ao colega o que é gestão, como gerir. Praticamente tem a ver com aqueles joguinhos pequenos para vermos se a pessoa não é como máquina. Eu sei fazer como. Então, há aquelas pequenas coisas que praticamente dão só para tentar analisar o seu nível de desenvolvimento em termos intelectuais. E isso é muito importante. Ou ainda nós fizemos o quê? Fizemos aquele treinamento que leva ao aperfeiçoamento e fiscalização para que tudo seja da maneira como foi planificada. Quer dizer, você delega, mas você, antes de delegar, dá uma formação, um treinamento, de forma a ele aperfeiçoar o conhecimento que ele já trouxe. Mas o teu papel como gestor principal é fiscalizar para ver se ele está fazendo do jeito como foi planificado. Há um termo novo que eu posso dizer aqui, é maquinizar. Aqueles gerentes, gestores que não deixam os seus trabalhadores a pensarem, aquelas pessoas que só têm que ser eles a descobrirem a forma de resolver praticamente coisa, são tidos praticamente como maquinizadores. Por isso que eu disse que eu coloquei aqui uma expressão maquinizou. É uma expressão praticamente que nós podemos indicar o trabalhador como máquina. Quer dizer, aquele praticamente é a máquina. Eu penso, ele executa. Como é uma análise, simplesmente estamos aí analisando qual seria a melhor parte. Ainda temos aqui a metáfora mecanicista. Em termos práticos, se nós pararmos e analisar, os produtos têm sempre que sofrer uma modificação, mas a própria metáfora mecanicista que tem a ver com a máquina, isso significa que não pode haver nenhuma modificação do produto. Nós temos aqui exemplo da empresa McDonald's e Coca-Cola, por exemplo. Há muito tempo, a McDonald's e a Coca-Cola, eles trabalhavam de uma forma mecanicista, onde eles não mexiam nas suas fórmulas, não mexiam mais ou menos do jeito que eles produziam. Mas se vocês pararem e analisar, acho que alguns podem ter isso como testemunho, que hoje em dia eles já mexem. E nós já falamos daquele dia na aula que a Coca-Cola que nós consumimos em Luanda, quando você vai para a parte centro de Angola ou a parte mais sul, você vê que tem sempre um sabor diferente. A própria McDonald's. A McDonald's, ele já entrou em alguns países onde os seus produtos, como hambúrguer principalmente, eles já tentam variar. Existem países onde não fazem consumo de derivados de porco, eles procuraram aprimorar. Eu depois vou vos mandar um estudo de caso da McDonald's que aconteceu na Índia. Por exemplo, na Índia, eles têm algumas restrições em termos de consumo de animais, vaca, galinha, etc. Para eles, esses animais são sagrados. Mas a McDonald's está na Índia. A McDonald's da Índia não está de uma forma mecanizada. Ele teve que fazer alteração, porque senão ele não teria ganhado espaço. E, conforme aqui diz, essas duas empresas tinham anteriormente essa visão, mas agora essa visão aos poucos está mudando. Antigamente eles faturaram muitos milhões, mas agora eles já não conseguem faturar se eles não tentarem se adaptar ao ambiente onde eles estão inseridos. É que hoje em dia, no mundo de negócio, quem manda é o consumidor, não o dono do negócio. Se você quer que eu seja teu cliente, então faça do jeito que eu quero. Se não quiseres, infelizmente, não vou comprar de ti, porque até tem outros fornecedores. E os empresários, os gestores, têm medo disso. Eles não querem ficar sem aquele funcionário. A visão mecanicista é ainda muito útil em ambiente comum com alta demanda operacional.
ou ele funciona mais para para aquele ambiente onde existe muita procura. Onde há muita procura, o ambiente mecanicista, sim, tem algum espaço. Porque onde há muita procura, as pessoas não olham a qualidade, as pessoas só querem conseguir qualquer produto. E isso insere-se muito nos órgãos públicos, que muitas das vezes, pela força da lei, eles acabam tendo aquela necessidade mecanicista. Por exemplo, tratamento de alguns documentos públicos, como bilhetes, registro criminal, etc. Essas organizações não têm como mudar, tornar-se num sistema aberto, porque simplesmente é um órgão público e ele cria uma lei que só tem que ser eles a produzirem esses documentos. Então, eles sim podem agir de uma forma mecanicista, não há nenhum problema, porque não existe concorrência. Mas para uma organização privada que vela pelo lucro, se tentar optar por um sistema mecanicista, pode inclusive perder o mercado e não conseguir obter lucros. É claro que essa metáfora mecanicista apresenta diversas limitações, como dificuldade de se adaptar em novas situações, por exemplo, que nós estamos aqui a dizer. Uma organização, sistema mecanicista, ele não consegue muitas vezes se adaptar a novas situações que surgem. B, ele produz sistemas burocráticos burros. Quer dizer, praticamente ele está a ver que aqui tem que aplicar A, mas ele, por ter um sistema mecanizado, ele não pode aplicar o outro, não pode fugir da regra. E em termos práticos, ele perde dinheiro, perde o consumidor. Então, em termos de lucratividade, praticamente é um desperdício. Os trabalhadores são alienados. Praticamente o trabalhador não é trabalhador, simplesmente é alguém que vem vender força de trabalho. Ele está alienado da forma que foi formatado. Trabalhas assim, faça isso, acima disso não pode fazer. E ainda outro ponto temos, doença por lesão por esforço repetitivo. É que ele vai repetindo sempre a mesma coisa. E todo mundo sabe que quando nós fizemos sempre a mesma rotina, acaba criando-nos algumas lesões ou alguns problemas. E talvez o mais grave de todos é tentar desumanizar o homem, tentar retirar de nós o que nos torna humano. Quando é que nós deixamos de ter um homem como não ser humano? É quando nós queremos o tornar tipo máquina. Ele para de pensar, para de ser ele, torna-se como um instrumento para nós. Então aí estamos a tornar o homem como máquina. A metáfora da máquina é uma metáfora antiga que vem sendo usada há mais de um século, com eficácia para se administrar. E atrevemos-nos a dizer que vem sendo usada há mais de 5 séculos. Penso que agora já não é o momento de usarmos isso, porque isso torna praticamente esta metáfora como algo imperativo, que eu podemos chamar de maquiavélico. Maquiavélico que é aquele tem a ver com aquelas imposições que muitas vezes não trazem uma mais-valia para nós. O Maquiavel é um homem que escreveu alguns certos artigos que propunha praticamente algum sistema um pouco mais rígido e que foi muito usado pelo exército. Os militares usam muitos sistemas maquiavélicos, que tem a ver com a imposição de algo que se calhar você não suporta, mas automaticamente tens que assumir, porque aí é sim chefe. Automaticamente, é só para dizer que, em termos práticos, uma organização vista como máquina ou mecanizada, você não tem palavra, não precisa de conhecimento, você simplesmente torna-se um instrumento organizacional. Em termos de resumo, era isso que eu tinha trago para vocês. Vamos ver se conseguimos abrir os vossos microfones para os colegas conseguirem apresentar aí as dúvidas e outro. Infelizmente, a aula hoje está uma seca, somos muito poucos colegas na sala e estou para ouvir
Alguma inquietação? Alguma dúvida? E qualquer coisa, vamos ver se conseguimos discutir todos juntos. Então, podem abrir os vossos microfones. Estou à espera das possíveis intervenções. Colega Braulio. Colega Schumacher Ribeiro. Sim, professor. Organizações como máquina são aquelas organizações que o homem para de pensar. Onde você se torna yes man. O que você tem a dizer em termos de produtividade e lucro? Sim, professor. Sim, estou ouvindo. Consegue me ouvir, né? Muito bem. Colega Schumacher, a tua internet não está boa. A sua internet não está boa. Escreva no chat a tua questão. Melhor escrever no chat a tua dúvida. Depois vamos ver se conseguimos esclarecer. Tô. Sim. Sim, estamos ouvindo. Pode falar. Professor, a minha questão é mais na vertente quando o professor esteve a falar do exemplo da Coca-Cola, né? Em termos de qualidade, o professor ia dizendo que antigamente eles utilizavam um sistema mecanicista, ou seja, eles já tinham um padrão e em qualquer parte do mundo, neste caso, né? Eles já, ou seja, já tinham algo padronizado que todos só deviam seguir. A Coca-Cola era a única no mundo que o sabor não mudava, a fórmula era única, que não havia mudança. Você toma Coca-Cola nos Estados Unidos, vem na França, vem em Angola, era tudo igual, sim. Certo. E depois você ia dizendo que atualmente eles mudaram essa forma de ver. Será que essa forma essa mudança não é prejudicial para eles? Ou seja, cá em Angola bebo uma Coca-Cola, tem um sabor, e vou para um outro país também tem outro sabor. Será que é a mais correta, né, nesse caso? Ok. Tá bom. Essa era a única dúvida ou tem mais uma? Posso anotar aqui. Ok, acho que para responder rapidamente, é só para dizerem assim, nós, em vez de produzirmos por nós temos que produzir para a organização, para o consumidor. Praticamente não existe muita mudança no produto, mas eles produzem com as necessidades locais. Todo mundo sabe que até a água acaba dando uma diferença num produto qualquer. Há quem, bebendo água em Luanda, bebendo água no Kwanza Sul, acaba notando diferença. E só nós produzindo com a água de Luanda um produto que acaba sendo já diferente. Antigamente era o quê? É que a Coca-Cola deslocava-se. Ele saía do país de origem, que é o United States of America, e ele vinha para as outras partes do mundo, já feito.
Hoje em dia já não. Coca-Cola, em todos os países do mundo onde ele está, tem sucursais, onde a fórmula dizem que até hoje é secreta. Ok. Continua até hoje a produzir localmente, onde ele usa alguns ingredientes locais. Esses ingredientes locais permitem com que o produto ganhe um outro sabor. Por exemplo, aquilo é misturado com água, por exemplo. Nós não vamos ter que mandar via água dos Estados Unidos para diluirmos uma Coca-Cola. Ok. McDonald's, por exemplo, não vamos mandar vir frango, carne de hambúrguer dos Estados Unidos, enquanto que aqui nós temos boi. Então, aqui acaba já começando a alterar o próprio sabor original do produto. Quer dizer, um hambúrguer da McDonald's dos Estados Unidos, o sabor difere um pouquinho com o de Angola, por causa dos próprios ingredientes usados. Mas antigamente não, eles traziam tudo. Eles não mudavam nada. Era mais ou menos isso. Ok. Colega Cláudio, não tem nada a dizer. Ok? O nosso tempo está correndo. Temos aí 7 minutos. Temos aí 7 minutos. Tá bom, como eu estou a gravar a aula, e se não houver mais nada, só em jeito de conclusão para dizer que as organizações são vistas como máquina quando eles não tendem à mudança ou a satisfazer a necessidade do consumidor. E nós temos algumas pequenas dificuldades em termos desse tipo de organizações. Por exemplo, os órgãos de Estado, eles optam mais por organização com sistemas mecanicistas. Por mais que o funcionário encontre uma melhor forma de fazer o trabalho, mas ele não pode mudar. E as organizações do Estado, principalmente falando em Angola, eles não velam muito pelo bem-estar social da população. Para eles, quanto menos pessoas atenderem por dia, melhor. Porque se eles tivessem que olhar por isso, acho que eles já deviam tentando aprimorar. Uma administração municipal não pode trabalhar do jeito que a administração, por exemplo, a administração municipal de Ingombota não pode copiar a administração do Belas. Cada um localmente tem que encontrar forma de conseguir satisfazer melhor a necessidade dos munícipes. Uma repartição que tratam bem o bilhete de identidade, ele não pode copiar uma outra repartição. Ele tem que trabalhar do jeito que consegue satisfazer melhor a necessidade dos seus munícipes, mas nós aqui não, o sistema todo é mecanizado. Eles aguardam uma senha, abrem, atendem, fazem o quê? Então, acho que acabamos vendo que o sistema mecanicista que tem a ver com máquina acaba sendo de uma vez prejudicial para as pessoas. E até lá vamos analisando. E eu hoje mesmo vou deixar uma tarefa para vocês no grupo, para vocês tentarem analisar, e na quinta-feira vamos ver se conseguimos dar a resposta. O colega Braulio voltou a entrar. Colega Braulio, se tem uma dúvida, ainda tem 2 minutos para expor. A colega Priscila, que disse que a internet baixou, também voltou. Temos 4 minutos. Se tem algo a intervir. Caso não, eu vou deixar uma tarefa. Na quinta-feira, antes de começarmos uma aula nova, ainda iremos fazer um resumo sobre esse ponto. Ok? Silêncio indica que está tudo bem. Com a vossa permissão, como a aula está sendo gravada, então eu irei terminar a aula e nos vimos na quinta-feira. Mas aguardem no grupo a tarefa que eu vou mandar para vocês. Ok, a colega Priscila já mandou mensagem que está a usar o Zoom a partir do PC. Eu também uso a partir do meu PC. Uso a partir do meu PC. Ok? Então, estamos juntos. Quinta-feira é mais um dia. Muito obrigado. Quarta-feira é dia da independência, não é dia de sair à rua. Por favor, não saiam. Fiquem em casa. Estamos juntos. Até já.